No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, diz assim as Sagradas Escrituras: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. O tema da nossa reflexão nessa manhã de sábado, dia 1º de novembro de 2025, o tema é esse: amargura ou amargura? Amargura ou amargura? Nessa reflexão surgiu uma grande pergunta: como está o seu coração? O seu coração é um coração amargurado, azedo, angustiado? Você vive uma vida miserável de amargura? Esse texto, escrito pelo autor de Hebreus, não sabemos quem é, talvez seja Paulo, ele nos ensina que um coração amargurado, azedo, é capaz de levar muitas pessoas à ruína e ter uma vida de amargura e uma vida miserável. O texto diz: nenhuma raiz de amargura. Nós sabemos que a amargura é uma emoção que contamina não apenas a pessoa amargurada, mas é capaz de contaminar também as outras pessoas. Quando nós pensamos na questão eclesiástica, a questão de igreja, a gente sabe que grande mal a amargura tem causado às famílias cristãs, a família de sangue biológica, porque um coração amargurado é um coração azedo, um coração ingrato. Isso pode levar à ruína qualquer instituição, seja família, seja igreja. A grande pergunta é essa: o seu coração é um coração amargurado? O livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobretudo o que se deve guardar. O que deve guardar? Nosso tesouro, nosso dinheiro, a nossa fortuna, ter uma boa poupança. Salomão nos ensina isso. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Olha que conselho. Guarda o teu coração. É o coração que deve ser guardado. Por quê? Ele explica por quê em Provérbios 4, 23. Porque dele procedem as fontes da vida. É do coração, é da mente, que procedem as fontes da vida. Se você não guardar o coração, e esse coração for um coração amargurado, devido às lutas, às decepções, às angústias, você será uma pessoa extremamente infeliz e uma pessoa solitária. Amargura ou a amargura? Então vamos lembrar nessa manhã sobre esse tema. Eu entendo que alimentar amargura em nossas mentes e corações provoca mal-estar interior e certamente provoca também enfermidades de natureza psicossomáticas. E o que é mal-estar? O que é uma enfermidade no sentido psicossomático, né? São doenças do corpo causadas pela parte psíquica, pela parte da mente. E isso afeta o corpo. Uma pessoa amargurada é uma pessoa que está em pecado. Isso afeta todas as partes do corpo humano. Há muita gente que, embora salva, embora regenerada, embora convertida, muitas dessas pessoas que fazem parte de igrejas vivem vidas tristes e miseráveis. A Bíblia nos dá uma grande promessa e um desafio para todos nós. Em João capítulo 10, versículo 10, João diz assim, que o ladrão Satanás, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus diz assim,
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você tem uma vida abundante? Uma pessoa amargurada, ela não alcança esse versículo. É uma promessa. Nós temos todas as condições e fomos habilitados por Deus, porque temos o Espírito Santo na nossa vida, para vivermos uma vida feliz, contente, uma vida para frente, apesar dos pesares, das perseguições, das doenças, das dificuldades. Mas a nossa alegria, a nossa felicidade, ela independe do que eu sou, do que eu tenho. Ela depende de eu estar em Cristo, em íntima comunhão com Ele. Devemos viver de cabeça erguida, de modo confiante na manifestação da graça de Deus em nossas vidas. Alimentar a amargura em nossas mentes e corações provoca um mal-estar tremendo na vida de cada um de nós. Nessa manhã eu quero mostrar, compartilhar com você, meu amado irmão, meu amado amigo, algumas razões bíblicas para vivermos não amargurados, para vivermos João 10:10, uma vida abundante. A primeira razão bíblica para que a gente possa ter uma vida abundante, nós encontramos em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13. Primeira razão fomos libertos do poder das trevas e do pecado. Nós não estamos mais sob o poder de Satanás. Satanás não tem mais poder sobre nós. Fomos libertos. Olha a tremenda promessa bíblica de Cristo. Paulo escrevendo para a igreja de Colossos, ele diz assim, Colossenses 1:13, ele nos libertou. Quem nos libertou? Ele, Cristo. Ele nos libertou, isso é bíblico. Ele nos libertou de quê? Do império das trevas. Olha, queridos, eu e você estávamos sob o controle de Satanás. As trevas, elas tinham controle sobre nós. Jesus veio e nos libertou. Estávamos no grande mercado, escravizado pelo diabo. Jesus foi lá e nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou de qualquer coisa, do poder das trevas. E diz muito mais, olha que coisa maravilhosa, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora nós pertencemos a Deus por causa da justiça de Cristo. Isso é tremendo. Queridos, isso conforta e consola o nosso coração. Eu não posso ter uma vida amargurada, azeda, porque eu tenho uma promessa da Bíblia. Eu pertencia a Satanás. Eu estava caminhando para as profundezas do inferno. Jesus foi lá e me comprou. Eu pertenço agora ao reino de Deus. Deus não olha mais para mim. Ele olha para Cristo, porque eu estou sob a justiça de Cristo. Graças a Deus. Isso é graça. Apesar de nós, Ele nos transportou, tirou a gente das trevas. E agora nós pertencemos a Cristo. Nós somos ovelhas do aprisco de Cristo. Isso é uma promessa maravilhosa para todos nós. Existe um império do mal em ação no mundo. O Deus desse reino é Satanás. Ele é chamado de diabo, maligno, tentador, destruidor, pai da mentira. São algumas características que são denominadas para ele. Ele é mentiroso, é pai da mentira, é aquele que nos tenta a pecar. O homem não pode libertar a si mesmo desse império das trevas. Nós não temos o poder de se libertar, não temos. Estamos presos sob as garras do diabo. Somente Cristo tem o poder de nos tirar das trevas.
Diz a Bíblia que Ele é o libertador de cada cristão, Ele nos libertou. Deus é o único que pode nos libertar desse império das trevas. A libertação vem de Cristo e não do homem. Você não tem essa capacidade. Você não consegue. Por mais que você tenta, por mais que você se esforce, se você se dedica, por mais que você pertença a uma religião, a uma igreja, você não consegue. Você está amarrado pelas trevas. Somente, e tão somente, uma única pessoa é capaz de libertar você. Essa pessoa é Cristo. Como diz João, diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, ele não só liberta do álcool, das drogas, da pornografia, de tantos outros pecados. Ele nos liberta de forma completa. Ele nos liberta do poder das trevas. O poder das trevas não pode ser quebrado pela força humana, mas somente pela mão divina. A segunda razão, porque eu não posso viver amargurado, eu posso ter uma vida muito tranquila, uma vida plena, uma vida de paz, é que Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eu agora pertenço a Deus. Acordar todos os dias com essa segurança, isso não tem preço. Se eu juntar todas as riquezas do planeta, de mais de 8 bilhões de habitantes, juntar os homens mais ricos do planeta, não se compara àquele que eu sou e eu estou em Cristo. Que coisa linda, queridos. Essa é uma promessa de Deus. Deus montou uma operação de resgate para nos libertar do poder das trevas. Estávamos na casa do valente. O valente que a Bíblia se refere a Satanás. Estávamos lá presos. Nós éramos prisioneiros do valente de Satanás. Jesus foi lá, saqueou o seu império e nos libertou. Agora nós pertencemos a Deus. Deus abriu os nossos olhos, tirou as correntes que nos prendiam, abriu os portões de ferro que nos trancavam nesse reino de escuridão e nos fez sair para uma nova vida. Você agora é propriedade exclusiva de Jesus. 1 Pedro 2,9 diz: vós sois raça eleita, sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não tem coisa melhor do que isso. Amados, somos do Senhor. Essa é a promessa. Eu tenho todas as condições de ter uma vida abundante, de viver acima da mediocridade desse mundo vil. Estamos caminhando. Eu não quero que você caminhe para a terra prometida com o coração no Egito, como a nação de Israel, que ficou prostrada num deserto. Caminhe com o seu coração, caminhe com a sua alma. Diz a Bíblia: onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Onde está o seu coração? Você ama a Deus? Você ama a sua palavra? Você ama esse livro? Você gosta das Escrituras? Você sente fome e sede pela palavra de Deus? Se você não tem sede de Deus, se você não tem sede de Bíblia, se você não sente saudade de Deus, pergunta se você de fato é um cristão. Tem gente errando o céu por 45 centímetros, porque da mente, do cérebro até o coração, são os 45 centímetros. Tem gente assim. Tem gente que é amigo da igreja, amigo dos crentes, tem uma Bíblia, mas não tem nada a ver com o reino de Deus. Será que é a sua situação? A terceira razão, porque não podemos viver amargurado, porque o amor
cura a amargura, nós encontramos em Hebreus 10 e 17. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 10 e 17, diz assim: também de nenhum modo te lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Que promessa maravilhosa! Qual a terceira razão? Nossos pecados foram perdoados e cancelados. Nossos pecados não foram apenas perdoados por Cristo, eles foram o quê? Cancelados. O nosso escrito de dívida que a gente tinha para com Deus, uma dívida impagável, Jesus pagou a nossa dívida. E aqui tem a promessa: de nenhum modo me lembrarei. Olha que coisa bacana. Nós temos a promessa de Deus que todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados, por mais cabeludo que eles sejam grandes ou pequenos, nós fomos perdoados em Cristo. E Deus não lembra mais dos nossos pecados, porque eles foram perdoados em Cristo. Isso é vida abundante, quando você toma posse dessa grande promessa de Deus para todos nós. O salmista, no Salmo 103, versículo 12, ele diz assim: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Se você não tem consciência que Deus já lhe perdoou, aceite o perdão de Deus. Não creia nessa ideia de que você precisa perdoar a si mesmo. Não tem base bíblica para isso. Se você tem poder de perdoar a si mesmo, então não precisa do perdão de Cristo. Nós não temos esse poder. Nós temos que aceitar o poder de que Deus nos perdoa quando nós confessamos. Quando a gente abre o coração para Deus e confessa o nosso pecado, Ele nos perdoa, como diz João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa e nos purifica de toda e qualquer iniquidade. Ele nos perdoa. Olha que promessa do salmista no Salmo 103. Deus não se lembra mais dos nossos quê? Pecados. Ele não traz a memória, Ele não traz na mente, Ele já perdoou, ponto final. A quarta razão para que eu possa viver João 10 e 10, uma vida abundante, é que nós temos o poder do Espírito Santo atuando em nosso viver. Todo aquele que é crente, todo aquele que tomou uma decisão, todo aquele que já aceitou a Cristo na sua vida, ele tem o selo do Espírito Santo. Nós temos a promessa de Deus, de que o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, habita em nós para todo sempre. Essa é uma promessa bíblica. Paulo escrevendo aos Efésios 1:13, ele diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Tem que ser através das Escrituras. A mensagem tem que estar centrada na Bíblia. Vocês ouviram a mensagem do Evangelho, ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Você ouviu, você acreditou, foste selados com o Santo Espírito da promessa. Ouviu, acreditou, mente e coração, aceitou a Cristo, aí você recebe como promessa, olha a cadeia, você tem a promessa do selo do Espírito Santo. É um selo para sempre. É um selo que ficará com você até a sua chegada nos céus. Olha que promessa maravilhosa de Deus. Não tem essa história. Você ouviu o Evangelho, você acreditou no Evangelho, somente depois, onde você fala línguas e etc., você tem um selo, não. É no momento que você ouviu, acreditou, você é selado instantaneamente.
automaticamente após a sua decisão. É promessa bíblica. Não tem depois, é agora. E ele diz no versículo 14 de Efésios 1, ele diz o quê? O qual é o penhor da nossa herança. O qual que é o Espírito Santo. É o penhor, é a garantia, é a calção de Deus em nós. Ele nos deu como garantia o seu Espírito que habita em nós, atuando em nós 24 horas, nos convencendo do pecado, nos abençoando, nos encorajando. O nosso homem interior, temos a Bíblia, o Espírito Santo em nós, atuando, nos abençoando, está aqui. A nossa herança, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que propriedade é essa? A igreja, nós. Para que dia da redenção? O dia do arrebatamento. O dia que a igreja vai ser arrebatada. O Espírito Santo que habita em cada crente, ele vai nos levar para o encontro de Cristo nos ares, na primeira fase da segunda vinda de Cristo. Promessa bíblica. Mas a grande verdade aqui, dentre outras, é que nós temos o selo do Espírito Santo de Deus. A quinta razão, porque devemos e podemos viver uma vida feliz, é que vivemos na comunhão dos santos, na família de Deus, a igreja. Eu tenho agora uma família, a família cristã, queridos. A igreja é minha família. Valorize a sua igreja. Igreja é bíblico. Participar de um povo, de um corpo, está na palavra. Não tem essa questão, eu amo a Deus, eu amo a Bíblia, mas eu não gosto da igreja. Então você não ama a Deus. Não existe crente fora da igreja. Eu tenho que amar a igreja, amar a família cristã. Eu tenho que sentir sede dessa comunhão, dessa coinonia. O que diz Hebreus 10:25? Não deixemos de nos congregar, como é costume de algum. Antes façamos as demonstrações, e quanto mais vedes que o dia se aproxima. Fazer parte de uma igreja, isso é bíblico. Se você não gosta de igreja, você não gosta de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo, o qual ele é o cabeça. Então, se você não ama o corpo, você não ama o cabeça da igreja, que é Cristo. Eu preciso amar. Ah, pastor, na igreja tem muitos defeitos, tem muitos hipócritas. Cabe mais um, pode vir também. A igreja é composta de pessoas que têm deficiências, dificuldades, pessoas pecadoras resgatadas. A perfeição que tanto você quer, só nos céus, aqui não. Eu sou o pastor Cosmo, tenho defeito e dificuldades, mas o pecado na minha vida não é uma regra, é acidente. Eu nasci de novo, eu sou de Deus. Por isso, ame a igreja, valorize a sua igreja, que tem uma doutrina sã, a igreja de Deus, corpo. As 4 bases, os 4 pilares da igreja primitiva, qual era? Comunhão, koinonia. A igreja se reunia, havia uma comunhão em Jerusalém. A igreja perseverava na doutrina, na comunhão e no partir do pão. A igreja precisa voltar ao evangelho, aos primórdios da igreja primitiva. Comunhão, perseverança na doutrina, partir do pão e nas orações. A 6ª razão para viver uma vida abundante e viver sem amargura, nós encontramos em Atos 1:8. Lembre-se disso. Guarde esse versículo em seu coração. A 6ª razão, somos chamados a participarmos da maior empreitada do planeta. Você e eu fomos chamados a participarmos do maior projeto que esse mundo já teve. É o projeto de missões. E aqui cabe uma grande pergunta. Você que é cristão, você que é um filho de Deus, eu pergunto, missões pulsa o seu coração?
Você ama missões? De quanto você investe em missões? Quanto tempo você gasta em missões? A sua igreja tem um projeto missionário? Qual é o investimento no reino de Deus? Se você não ama missões, você não ama a Deus. Se o seu coração não pulsa por missões, você não pulsa por Deus. Porque Deus, o coração de Deus, pulsa por missões. O coração de Deus pulsa e pulsa tanto por missões que Ele deu. Não os anjos para nós. Deus deu para nós o que Ele tinha de melhor. E o que Deus tinha de melhor? O anjo Gabriel, o anjo Miguel, as mais nobres hierarquias angelicais, não. Deus se fez carne. Ele deu o que tinha de mais nobre. Ele deu o que tinha de mais valor. Ele deu seu próprio filho. Isso é missões. Isso é amar missões. Por que a gente dá o resto para Deus? Por que a gente dá a sobra para Deus? Se dá tempo, eu faço missões. Se eu já comprei a minha Coca-Cola, se eu já comprei o meu sanduíche de 30, 40 reais, se eu gastei meus dólares, meus reais com a limpeza do meu carro, o que sobrar eu dou para missões. E é isso, amar missões. Deus deu o seu Filho. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou ao mundo, ágape, que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho. O que você tem dado por missões? Por que o nosso coração não é sensível por missões? Aqui perto de mim, eu estou aqui em Bom Princípio, uma cidade de quase 20 mil habitantes. A nossa igreja é a única igreja batista, fundamentalista, regular da cidade. Eu estou gravando exatamente nessa manhã de sábado, aqui no prédio da nossa igreja. Mas aqui pertinho de nós temos as 3 cidades que têm o menor número de crentes. As 3 cidades menos evangelizadas do Brasil. Quais são elas, pastor Cosmo? A cidade de Montauri, União da Serra e a Coronel Pilar. Essas cidades não existem igrejas, não tem nada. Circulamos nessas 3 cidades, nós não encontramos nada, absolutamente nada. E a pergunta que eu faço para você: quantas pessoas na sua cidade, no seu bairro, que já ouviram o Evangelho, a palavra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais de 10 vezes? Talvez essas cidades têm pessoas que não sabem o que é o plano de salvação. Elas não conhecem o verdadeiro Evangelho. O que você vai fazer? A minha missão é ir. Se você não pode ir, contribua conosco. Participe dessa empreitada aqui conosco. Sou grato pelas igrejas que cooperam conosco, que são os nossos cooperadores, são os cooperadores de Deus na obra de missões. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Está aqui a promessa. Nós queremos ser as verdadeiras testemunhas de Cristo aqui nessa cidade e aqui na Serra Gaúcha. Então, aqui na razão, somos chamados a participar da maior empreitada do planeta. Qual é a maior empreitada? Fazer missões. A 7ª razão para que eu possa ter uma vida abundante é que nós temos a consciência de um Deus presente em nosso viver. Eu tenho consciência que Deus está comigo. Por isso que eu penso nos 3 P's. Nesses 13 anos que eu estou aqui no sul do Brasil, Deus tem a sua presença conosco, que tem sido constante, a sua proteção e a sua provisão. Temos experimentado isso aqui. Eu sou grato a Deus. Apesar de nós, a sua graça tem sido constante e abundante
em nossas vidas. Se eu tivesse 100 vidas, eu dedicaria essas 100 vidas para Deus, porque vale a pena. Nós temos a consciência de um Deus conosco. O salmista, no Salmo 139, ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinha o meu andar e meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece o quê? Os meus pensamentos. Isso é onipresença. Isso é onisciência. Isso é a eternidade de Deus. Ele conhece. A gente precisa ter consciência que Deus está presente conosco, nos incentivando, nos encorajando, nos conduzindo. Isso é consciência. Eu não posso viver uma vida amargura consciente que Deus está presente comigo. Se você tem uma vida amargurada, porque você não tem consciência, Deus está comigo. Por que Sadraque, Mesaque e Abidnego tinham paz na fornalha de fogo ardente na Babilônia? Porque eles sentiam a presença do quarto homem, Cristo presente. Por que Daniel tinha paz na cova dos leões? Porque ele sentia paz na presença de Deus. Por que Silas e Paulo, eles cantavam, eles louvavam, eles oravam ali em Filipos, em Roma? Diz que à meia-noite Paulo e Silas, eles cantavam. Eles não estavam lá criticando o governo de Nero, fazendo um abaixo-assinado, nada disso. Eles louvavam, eles pregavam, eles exaltavam a Deus. E houve uma família convertida. Eu creio que Lídia se converteu. Eu creio que o carcereiro se converteu. E eu acredito que a jovem possessa se converteu. A primeira igreja estabelecida na Europa foi ali. Porque alguém, no momento da aflição, em vez de reclamar, murmurar, ter uma vida amargurada, louvou a Deus, orou a Deus. É isso que o crente deve fazer no século 21. Não está procurando defeito no governo, fazer manifestações públicas, esse não é o nosso papel. A gente precisa imitar Paulo e Silas, eles oravam, eles cantavam, esse é o nosso papel. Então, essa é a nossa oitava razão, a nossa sétima razão, a nossa oitava razão. Nós dispomos da oração como forma eficaz e pessoal de desenvolver intimidade com Deus. Nós temos a oração. Pode ter certeza, a Bíblia e a oração são as ferramentas mais poderosas desse planeta. Nada move o coração de Deus, exceto a oração de um coração sincero. Paulo fazia isso, era um homem de oração. Abraão orou a Deus, mesmo estabelecido já por Deus, de que Sodoma e Gomorra todos seriam destruídos. Diz a Bíblia que Abraão orou por Ló, que estava em Sodoma e Gomorra com a família. Deus ouviu e atendeu a oração de Abraão e salvou o seu sobrinho Ló e a sua família. Deus atende às nossas orações e responde conforme a sua vontade perfeita. Então, nós dispomos dessa ferramenta chamada oração. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 16, ele diz assim: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos, está na forma imperativa, não, por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração, súplica, com ações de graça, oração. Podemos orar ao nosso Deus,
Podemos invadir o trono de Deus através da oração. E a oração, ela move as mãos de Deus. A gente sabe quantas pessoas já oraram a Deus e Deus respondeu suas orações. Então você tem essa ferramenta. Está passando por aflição? Seu deserto está difícil? Ore. Busca a Deus em oração. Não fique ansioso. Gaste tempo em oração. A nona razão para não viver amargurado é que nós temos a palavra de Deus. E essa palavra de Deus que nós temos em nossas mãos é fonte segura de orientação para os nossos passos e a tomada de decisão. A Bíblia, ela nos orienta. Ela nos dá discernimento nas nossas decisões. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a igreja, são os pastores. Não. Lâmpada para os meus pés é a Bíblia, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não apenas é uma lâmpada, ela é luz, ela vai clarear os meus passos. A minha tomada de decisão, a Bíblia, ela vai me orientar. Ela vai me dar a diretriz certa. Eu não vou errar nas minhas decisões. Se eu for orientado por Deus, pelo Espírito Santo que habita em mim, pode ter certeza, eu estarei seguro. Porque as suas promessas, elas são promessas infalíveis. Confie na palavra. Não acredite nesses gurus, nesses pastores que não são pastores, querendo mudar a palavra de Deus. Ela é imutável. Ela é a Bíblia. A Bíblia, ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Continue confiando na Bíblia. Aceite o conselho de Cristo em João 3:39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aceite a orientação da Bíblia, você nunca vai errar. Nesses meus quase 43 anos de fé cristã, 34 anos de ministério, a Bíblia tem sido para mim a minha bússola, tem sido o meu norte. Ame a palavra, vale a pena. Lutero disse: ou a palavra me afastará do pecado, ou o pecado me afastará da palavra. Há muita gente desviada porque se afastou primeiramente da palavra. Isso para mencionar apenas algumas razões para o cristão ser feliz e não viver amargurado e azedo. A amargura, o ressentimento, a ira e a raiva são sentimentos com um tremendo potencial de destruição. Quantas pessoas têm problema de gastrite devido a esse problema de ressentimento, de amargura? Quando estamos possuídos de amargura, não conseguimos abrir o espaço para a ação da graça de Deus em nossas vidas. Eu vou repetir essa frase, muito bacana. Quando estamos possuídos de um coração amargurado, de um coração azedo, a gente não vai conseguir abrir o espaço para a ação da graça de Deus em nossas vidas. Nós temos um grande exemplo de José do Egito. José não era um homem azedo, amargurado, porque ele aprendeu a perdoar. Alguns conselhos para concluir a nossa mensagem, para que possamos experimentar a vida abundante em Cristo, de João 10:10. Primeiro, agradeça a Deus ao acordar, por mais um dia que Ele lhe concede. Agradeça a Deus. O dia que o Senhor está lhe dando foi de graça. Olha que dia lindo. Olha que manhã fria, gostosa, aqui em Bom Princípio. Olha que bacana, mesmo com as dificuldades. Então agradeça. Lembra do Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos aonde? Nele.
Não se alegre nas coisas, nas pessoas, você vai ficar decepcionado. Não olhe para as notícias, principalmente do Rio de Janeiro, para a política. Olhe para Deus. Olhe para o dia que o Senhor fez. Olhe para Cristo, olhe para o alto. Paulo, ele disse, grande fonte de lucro é o quê? É uma vida piedosa com o coração contente. Lembre-se de que você é uma pessoa amada de Deus e amada por Deus. Você tem segundo o conselho, você tem à sua frente 24 horas de desafio e oportunidade para servir ao Senhor. Aproveite bem cada uma dessas oportunidades. Está diante de nós. Talvez esse dia é o dia pode ser o dia do arrebatamento da igreja, do fim da dispensação da graça, ou pode ser o dia da sua partida. Talvez a gente não colocou na nossa agenda hoje, mas pode estar na agenda de Deus. Você está preparado para isso? Você está preparado para encontrar-se com Deus? Como é que você vai se encontrar com Deus? Como um pai ou como um juiz? Como um pai, ele vai dizer, bem-vindo, filha ou filha, entra no gozo do teu Senhor. Mas como juiz, ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Como é que você vai encarar Deus? Pense nisso. Você é uma pessoa que já nasceu de novo, você já nasceu de cima. Então, pense nesse conselho. Terceiro conselho, se você identificar alguma pessoa que lhe tem causado amargura ou algum mal, tem lhe causado algum dano, ore por essa pessoa. Você jamais conseguirá ter raiva de uma pessoa pela qual você ora. Ore por essa pessoa. Interceda a Deus por ela todos os dias. Coloque essa pessoa diante do Senhor. Foi assim que José fez. Vamos lembrar disso. Eu creio que são alguns conselhos para todos nós. Que Deus nos abençoe. E vamos lembrar do tema: amargura ou amar cura. Eu creio que o amor cura. Essas são algumas razões para viver no João 10:10. Vida abundante em Cristo. Que Deus nos abençoe na pessoa de Cristo nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.